Olá, professora, olá, professor. Apresentamos a você as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor do livro Tratado da Terra e da Gente do Brasil, de Fernão Cardim. Vamos agora às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades de número 1, apresentamos sugestões para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, sugerimos que o professor reproduza aos alunos algumas músicas que tratam da temática da navegação, como a canção Fado, interpretada por Toquinho. Fado Gente Forte, do grupo Mauaca. E também Barcos na Imensidão, do músico Aldan. Também recomendamos a leitura de poemas como A Canção do Pirata, de José de Espronceda. A proposta é levar o estudante para o universo da obra que será lida. Como exercício, propõe aos alunos que busquem elementos em comum em todas as obras sugeridas. Para a atividade de leitura, sugerimos que a obra seja lida, acima de tudo, como um relato descritivo das terras que viriam a compor o Brasil. É importante avaliar como o aluno vai perceber ao longo da leitura alguns aspectos como os seguintes. A visão de Cardim sobre os indígenas é muito enviesada, pautada em entendimentos eurocêntricos da época. Entretanto, como se sabe, poucas são as obras em que as populações ameríndias registraram as suas próprias impressões da chegada dos europeus. Portanto, esta atividade sugere uma oficina de produção literária, em que os alunos deverão redigir um relato do ponto de vista indígena. Para fomentar um trabalho de melhor qualidade, indicamos a leitura de lendas indígenas, ou de trabalhos históricos e antropológicos sobre o tema, oferecendo aos alunos um acervo referencial mais robusto para sua própria redação. Na pós-leitura, sugerimos a produção de um relato descritivo da atualidade. Cada aluno deverá escrever uma carta a alguém distante, narrando o seu cotidiano, suas observações e os seus desejos. Nessa atividade, é interessante pedir ênfase nas descrições. Interessam aqui as características da escola, das pessoas ao seu redor, do caminho de ida e volta do colégio e das atividades lúdicas praticadas no tempo livre. Sugira a releitura de trechos descritivos da obra de Cardim. Desse modo, o aluno se valerá do texto lido para instrumentalizar os seus recursos de redação. Na proposta de atividades 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo dos viajantes quinhentistas. Na pré-leitura, vamos analisar a colonização portuguesa. Desde muito jovens, conhecemos a história do nosso país, e esse é um ponto que raramente escapa dos conhecimentos transmitidos. Sugerimos também a pesquisa de outras investidas coloniais europeias em solo americano. É possível, por exemplo, dividir a sala em grupos, cada um deles representando uma empresa colonial específica. É possível indicar as empreitadas lusa, espanhola, holandesa, inglesa ou francesa para cada grupo. Também é possível indicar investidas menos comentadas, como a sueca e a dinamarquesa. Ao final da atividade, os alunos poderão montar um quadro comparativo, indicando semelhanças e diversidades entre essas investidas coloniais. Durante a leitura, juntamente com os professores de Ciências Humanas, propõe a produção de um mapa do território brasileiro, ou ao menos de um trecho do território. No mapa, devem constar elementos como rios, morros, elevações e o desenho da costa. Entretanto, os alunos também devem colocar indicativos de fauna, flora e populações do local. Para isso, a turma pode se valer de elementos do texto lido, realizando a produção de um mapa do período quinhentista. Paralelamente, sugira a produção de um mapa contemporâneo. Depois, propõe a comparação dos dois mapas, observando as mudanças ocorridas no país nos últimos 500 anos. Na pós-leitura,
Ainda com o auxílio dos professores de ciências humanas, indicamos a produção de uma atividade para abordar a questão dos fluxos migratórios. Sugira a produção de um quadro mural, no qual serão colocados mapas com setas para indicar os fluxos migratórios ocorridos num recorte temporal e espacial a ser determinado pelo professor. Para tornar essa atividade mais informativa, também é interessante que sejam pesquisados dados, a fim de elaborar uma tabela e outros documentos de cunho estatístico. Essas ferramentas ajudam a tornar mais visuais os processos analisados. Também é possível redigir pequenos textos de cunho jornalístico, indicando os motivos pelos quais essas migrações aconteceram. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima.